paz do Senhor Jesus possa permanecer no seu coração, na sua vida, com toda a sua família. Nós podemos ver que a importância de falar de Jesus, a palavra que está junto de você, que é mais importante. Vamos entrar no assunto sobre o sacrifício do Cordeiro. O próprio Jesus, Deus lá no Antigo Testamento já representava. Pode ver o livro de Gênesis, capítulo 22, você encontra ali. Quando Isaac fosse imolado e Deus apresentou um cordeiro para Abraão. No livro de Êxodo, lá no livro 12, encontramos que a saída do povo de Israel lá do Egito já representava também o cordeiro pascual, que representava o próprio Jesus como futuramente para o sacrifício de toda a humanidade. Encontramos lá no livro de Êxodo. Você vê que no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 5, ele traz o cordeiro ou o cabrito será sem máculas, de um ano, o qual tomarás das ovelhas das cabras. Quer dizer, esse assunto que nós podemos, que foi o povo de Israel sair do Egito, foi preciso imolar um cordeiro. A palavra de Deus que as pragas que existiu lá no Egito, se encontra no livro de Êxodo, encontramos que esse assunto não saiu com as pragas do piolho, as pragas da escuridão, da úlcera, não. Mas no cordeiro, que representava já o próprio Deus, assim, que ia enviar o próprio Jesus para morrer na humanidade, e saiu todo israelita saiu do Egito. A Bíblia nos fala que a saída de Israel do Egito estava já representando também, foi a morte do próprio Cristo, como nós vimos nas Escrituras Sagradas, e você vê o Antigo Testamento e você começa a ver o Novo Testamento. A palavra, quando nós podemos ver que é muito importante, que quando a gente estuda sobre a Páscoa, individualmente, porque assim muitas coisas preciosas para os salvos de Jesus Cristo. Então, traz para nós, porque vê a pessoa falar em Páscoa e fala em outros assuntos e não sabem que representa a Páscoa. Podemos ver que a Páscoa nos mostra o que Deus fez para salvar os escolhidos através do sacrifício do seu próprio Filho Jesus Cristo. Representa. Então, já estava representando sobre a Páscoa, representava. Uns botam um coelho, outro como a Páscoa, que é o ovo, né? O ovo da Páscoa, e não sabe o sentido daquilo ali. Aquilo ali somente nós sabemos que é para ter lucro no comércio e ter produção, e muitas pessoas vivem daquilo ali, mas não tem nada a ver com o sofrimento de Cristo na cruz. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo já se expressava sobre isso aí. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós e já representava que era o sofrimento de Cristo. Essa palavra, Paulo, o apóstolo, nos diz claramente que a Páscoa simbolizava Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez de si mesmo para nos salvar da ira de Deus. Então, teve sacrifício. Você sabe que falar sobre a salvação, hoje a pessoa não fala mais sobre a salvação, sobre o sacrifício de Cristo, é difícil. Hoje a pessoa está fazendo espetáculo, fazendo coisa para agradar fulano, bertano, para ver que sustenta o povo. Mas sobre o sacrifício de Cristo, fica tudo fora disso aí. Mas nós podemos ver que Jesus Cristo é o cumprimento do Cordeiro Pascual. Cristo é o Cordeiro de Deus sacrificado pelo pecado, quer dizer, para existir salvação, teve sacrifício. Então não existe salvação sem sacrifício. A palavra de Deus que trouxe para nós aqui esse sacrifício pelo pecado, para nós ter uma vida eterna em Jesus Cristo. Então você pode ver que aquele povo que saiu lá do Egito, lá no livro de Êxodo, já estava representando, Deus já estava formando futuramente o povo de israelita para enviar depois o Cordeiro. E a Bíblia fala sobre isso aí. Como nós podemos ver que foi isso, não precisamos mais desse símbolo do Cordeiro, porque temos Cristo que foi sacrificado de verdade para nos salvar da ira divina. Foi Cristo que nos libertou. A salvação veio através de Cristo. A Páscoa foi o símbolo do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que foi sacrificado para salvar os eleitos de Deus da ira divina. Observaremos que a Páscoa mostra que Jesus fez por nós na cruz do Calvário.
representando ali, entregou a própria vida para nos libertar da ira do próprio Deus. Então ele foi como a pessoa do Cordeiro da Páscoa, que é o próprio Jesus. Talvez você possa dizer, eu já sabia disso, quem sabe você já sabia, mas quanto mais a gente saber, mas é melhor. Podemos ver que o Cordeiro Pascual sempre está dito no singular, apesar do fato que muitos foram sacrificados cada vez que Israel observou a Páscoa. Isso mostra que o Cordeiro da Páscoa falava do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia fala sobre aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe que tira o pecado do mundo é o próprio Cordeiro de Deus, que é o próprio Jesus. A palavra, quando nós expressamos Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, quantas vezes nós podemos encontrar na palavra de Deus que está esquecida às vezes, eu acredito que você está de acordo comigo, ninguém fala mais do Cordeiro, do sofrimento de Cristo, do seu sofrimento que ele passou para nos libertar. Lá escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, e o versículo 29, nós encontramos esse assunto. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o próprio Jesus. João Batista já apresentava na época o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que pecado é esse? O pecado que nós não tínhamos condições de estar aqui. É um pecado que, podemos ver, nós era condenado à morte, mas através de Deus, enviando o seu próprio Jesus para nos libertar. Então, a pessoa fica, meu Deus, por que está acontecendo isso? É porque eu estou sofrendo? É porque não veio isso para mim? Olha, o importante é que você está com o direito da sua salvação. Muitos cordeiros morreram em Israel, simbolizavam o único cordeiro de Deus, que mesmo salvo da ira de Deus. Quer dizer, o cordeiro pascual era manso, nós encontramos, humilde, submisso, inocente, como Jesus Cristo, que se entregou por si, para ser o sacrifício pelo pecado. Então, por que cordeiro que nem Jesus, manso, humilde, entregou a sua vida para nos libertar do pecado? A palavra de Deus falando para você que vamos sempre valorizar, vamos ficar em nossos corações e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o próprio Jesus. Então você agradeça a Deus, mas Jorginho, está acontecendo isso e aquilo, é tanta coisa. Não importa isso, o importante é que valorizar aquilo que está entregue nas suas mãos, que é a sua salvação. A palavra de Deus nos fala uma coisa interessante em 1 Pedro, nós encontramos e o versículo 18, Deus ainda fala desse assunto aqui, que ele diz assim, sabendo que não foi coisas corruptíveis como prata e ouro, que fosse resgatado da vossa maneira de viver, que por tradições recebeste da vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, que é o próprio Jesus. Então você foi comprado, não foi com dinheiro, com prata, com ouro, ou com tanta coisa, não, com fortuna. Foi comprado através do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, que tira o pecado nosso e levou sobre si. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus, por você e por toda a sua família. Então não se preocupe, eu sou muito agradecido a Deus por ter entregue a você a palavra que é importante no teu coração. Senhor nosso Deus, nós podemos agradecer por teu sacrifício de morte na cruz para nos resgatar de nós. Não valia nada, Senhor, sentença de morte para o inferno, mas resgatasse através do teu sacrifício, como está escrito na tua palavra, desde o livro de Gênesis, Êxodo até o Novo Testamento. Nós estamos aqui porque foi resgate, sacrifício, e nós, Deus, essa vida que está, pode ter feito tudo que imaginamos que não é de acordo, mas tu, quando tem um arrependimento, tu perdoa, como Cordeiro Pascual, do sacrifício que morreste na cruz para nos resgatar, Senhor. Te apresento em teu nome para sempre, ó Deus. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no seu coração e com certeza Jesus está contigo para te ajudar. Ao dia nós